Então, vou voltar aqui. Na replicação passiva, então, o cliente faz uma requisição por servidor de banco de dados, por exemplo, né? Para fazer sei lá, remover os clientes que têm mais de... sei lá, de 10 anos que não... mais de um ano que não acessam um site, por exemplo. Então, um banco de dados de um site lá. Clientes que têm mais de um ano que não acessam, eu vou remover da minha base. Então, remova todos os clientes que têm mais de um ano que não acessam. Ele vai processar aqui, vai chegar à conclusão que eu tenho 15 clientes nessa condição, vai remover os 15 clientes, vai passar a requisição para esse cara aqui, dizendo, remove esses 15 clientes aí, ele vai remover, e aí os dados dos dois lados vão ficar iguais, do primário backup. Quando esse cara confirmar e disser, já fiz o que você me pediu, ele responde para o cliente. E pronto, os dados, eu garanto que eu tenho réplicas confiáveis aqui. Réplicas idênticas, né? Ou seja, que é o conceito de réplica, né? Se não for igual, não é réplica. Falei com vocês também que isso aqui deixa o processamento um pouco mais lento, porque antes de eu responder o cliente, eu tenho que pedir para o servidor de backup para atualizar o estado e ficar igual a mim. Então, isso demora um pouquinho. Então, que a saída que a maioria dos bancos de dados usa, todos que eu conheço, todos os bancos de dados que eu conheço usam para replicação de dados, é uma melhoria disso aqui baseada no conceito de log checkpoint. Então, relembrando que o conceito que a gente já falou, e tudo isso falou na aula passada, estou repassando rápido, tá? O conceito de log checkpoint é aquele que um cliente pede para o primário executar o que tem que executar. Vamos usar o mesmo exemplo, remover todos os clientes da base que tem mais de um ano que não acessam. Ele vai remover todos e vai armazenar tudo que ele fez no log. No log ele vai botar, remover o cliente 1, remover o cliente 1000, remover o cliente 1030, remover o cliente 3000, cliente 3070, botou lá os 15 clientes que ele removeu. Tá, e pronto. E já diz para o cliente que está tudo ok. Então é bem rápido, porque eu só fazia escrever no log. Escrever no log é muito rápido. E aí, essa máquina de backup, ela periodicamente consulta o log. E ela sabe o seguinte, que a última... Ela vai lá e executa tudo que o primário fez até então. E aí ele executou, sei lá, as 10 primeiras coisas que o primário... O primário fez 10 coisas. Então, ele executa aqui a instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí a pouco, a mais um certo intervalo de tempo, ele vai lá de novo e olha no log de novo. Opa, o log agora já tem 15 ações que foram feitas. Eu só tinha feito 10. O meu checkpoint, eu tinha guardado em algum lugar aqui que eu já tinha feito até a 10. Então agora eu vou lá e faço a 11, 12, 13, 14, 15. Daí a pouco, aí atualizo o meu checkpoint aqui para 15. Daqui a pouco eu vou lá e vejo no log de novo. Então ele vai periodicamente consultando o log e se atualizando. Né? Claro que se o log for armazenado no servidor primário, se o servidor primário parar de funcionar, o de backup não vai conseguir ler o log. Então, a maioria dos servidores de banco de dados recomenda que esse log seja armazenado pelo servidor primário num servidor de armazenamento de arquivos, num filer, que a gente chama, né? Que é um servidor de arquivos. Porque aí, se o primário parar de funcionar, o backup ele sempre está se sincronizando com o arquivo que está nesse servidor de arquivos. Então, ele não depende do primário parar de funcionar. Para isso aqui não funcionar, para isso ter problema, só se o servidor primário parar de funcionar junto com o servidor de arquivos. Porque se os dois pararem de funcionar ao mesmo tempo, o primário e o servidor de arquivos, o servidor de backup ele vai ficar desincronizado, ele não vai ter onde se sincronizar, porque o primário não está mais funcionando. Então o serviço saiu do ar. O de backup vai tentar se sincronizar com o servidor de servidor de arquivos está fora do ar e não consegue se sincronizar. Então ele até pode assumir o papel do primário. O objetivo de ter uma réplica é que quando esse cara para de funcionar, esse aqui assume o papel dele. Ele até pode assumir o papel do primário. Só que ele vai estar defasado. As últimas operações ele vai ter perdido. Mas isso é só no caso do servidor primário parar de funcionar ao mesmo tempo que o servidor de arquivos. A chance disso acontecer é muito pequena. Existe? Existe. Mas é muito pequena. O que normalmente pode acontecer é o primário parar de funcionar. Mas não tem problema. Esse servidor de backup vai se sincronizar com o log que está no servidor de arquivos, vai estar atualizado direitinho com o último estado que o primário estava antes de ter parado, e vai substituir o primário com as informações sincronizadas lá bonitinhas. Essa é a solução que todos os sistemas de banco de dados atuais utilizam para sincronismo, que é a replicação passiva, né, primário backup, baseada nesse mecanismo de log checkpoint que otimiza muito o funcionamento, né? Beleza? Isso aí a gente já falou na aula passada, estou só relembrando.
Daí a gente vai falar agora hoje em outro tipo de replicação, que é a chamada replicação ativa. Na replicação ativa, você tem um grupo de réplicas que recebe a requisição do cliente. Então, diferente da replicação passiva, na replicação passiva, o primário que recebe as requisições, o de backup, com esquema de log checkpoint, ele periodicamente se sincroniza com o log. Então, esse servidor de backup, ele não recebe requisições do cliente, nunca. Na replicação ativa, os dois, a réplica 1 e a réplica 2, recebem requisição do cliente ao mesmo tempo. E a réplica 3, e a réplica 4, e a réplica 5, todas as réplicas recebem que eu tiver, recebem simultaneamente a requisição do cliente, certo? Então, a ideia é, todos eles recebem em paralelo, ao mesmo tempo, todos eles processam a requisição do cliente e o cliente escolhe a resposta daquela réplica que ele quiser, segundo alguma lógica que ele tem interna aí. Qual lógica que pode ser vai depender um pouco de cada caso. Então a ideia é, eu mando a requisição, todas as réplicas recebem, todas processam, todas respondem para o cliente e o cliente escolhe qual a resposta que ele vai querer. Pode parecer meio inútil, para que ele vai fazer isso? Ele vai usar só uma resposta, mas isso tem utilidade, tá? Isso pode ter uma utilidade meio tosca, vamos dizer assim. Não tem outra palavra para isso não, que é uma utilidade que eu vou falar aqui que praticamente ninguém usa, que seria só na literatura mesmo, assim, que é um objetivo de desempenho, porque se eu mando para vários ao mesmo tempo, eu vou pegar a resposta do primeiro que me responder. Então, se uma hora um servidor estiver mais rápido e ele me responder antes, eu vou pegar a resposta dele. Se outra hora outro servidor me responder antes, eu vou pegar a resposta dele. Mas normalmente é muito desperdício, né? Você ter vários servidores, perguntar para todos ao mesmo tempo, receber a resposta de todos, gerando muito tráfego na rede para só ganhar um pouquinho de desempenho. Então isso aí não é tão usado dessa forma, não. Você escolher a primeira, né? Normalmente isso é usado, aí sim é muito usado em sistemas onde você precisa de uma confiabilidade muito alta. Você precisa ter muita confiabilidade no que você está executando, na resposta que você vai ter dos clientes. Então, imagine, por exemplo, um sistema que controla o voo de um avião, um sistema que controla o processo de geração de energia numa usina nuclear, né? Esses processos muito delicados em que você tem que evitar ao máximo ter erros de computação, porque os erros podem ser fatais, inclusive. Um sistema que controla o voo de de um foguete que está indo para o espaço, sei lá, você quer manter a segurança, mesmo que isso tenha um impacto grande no custo ou no tráfego de rede. Tráfego de rede, o custo é o de menos. O que importa mais é a segurança. Então, o que você pode fazer? Imagina um sistema que controle o voo de um avião, lá, o piloto automático de um avião. Ele tem que decidir que ações tomar, que ações que ele vai tomar, por exemplo, se ele vai levantar um flap, se ele vai levantar outro, o que ele vai fazer com a turbina e tal, para manter a rota que foi definida. Então, ele, baseado na rota, baseado na leitura dos sensores do avião, ele toma uma decisão do que ele tem que fazer a todo instante. Imagina que esse sistema tem algum bug, o sistema foi desenvolvido, ele tem um bug, e aí, em um determinado momento, ele toma uma ação errada, toma uma decisão errada. E a decisão errada pode fazer o avião cair, inclusive, pode causar uma colisão, pode fazer alguma coisa. Tinham até uns aviões da Boeing, se eu não me engano, que tiveram uns problemas assim, não sei se vocês viram, acho que foi ano passado. Tiveram uma série até que saiu, eles durante um tempo aposentaram esse avião, porque depois foram ver que o software que fazia o controle do piloto automático, mesmo se eu não me engano, tinha sido desenvolvido por uma empresa indiana e não tinha sido completamente testado da forma como deveria ser. Então, e eles fizeram isso para economizar, né, no desenvolvimento da aeronave lá e tal. Bom,
Isso é um problema sério, né? É um problema sério para a Boeing. Se você quer um negócio extremamente confiável, uma coisa que você pode fazer, e algumas soluções usam algumas sistemas usam essa solução que a gente vai comentar aqui, o cara, às vezes, ele tem 3 réplicas. Ele, por exemplo, ele tem que ter desenvolver um sistema de controle de navegação aí do piloto automático. Daí o cara faz o seguinte, ele contrata 3 empresas independentes e chega para essas empresas e fala o seguinte, olha, eu quero que vocês 3 desenvolvam essa solução aqui para mim, uma solução para isso aqui para mim, um sistema que controle isso aqui para mim. Vocês têm que se comunicar comigo utilizando essa interface aqui, ó, eu vou pedir para vocês, de determinada forma eu vou pedir isso aqui para vocês e vocês vão me dar um retorno. Sei lá, eu vou dizer para vocês como é que está o estado dos sensores que eu tenho na aeronave, aí, nas asas, sei lá o que e tal, e você vai me dizer o que eu tenho que fazer com os flaps, sei lá. Então, eu tenho uns requisitos aqui funcionais e você tem que desenvolver esse sistema para mim que controle isso aí. Tá? Segundo esse manual todo aqui de como que a coisa deve funcionar. Bom, por mais que eu peça isso para uma empresa, a empresa teste, teste de novo um software, o software pode ter erro. Sempre vai ter erro. Eu posso ter várias técnicas aí de engenharia de software que vão permitir que durante o processo de desenvolvimento e teste, homologação, eu retire boa parte dos bugs do sistema. Mas eu vou retirar boa parte dos bugs. Eu não vou conseguir retirar todos os bugs. Todos os bugs é possível. Virtualmente impossível. Então eu vou tirar a maioria dos bugs. Então o que eu faço para poder tentar melhorar ainda a confiabilidade no meu sistema? Além de contratar isso e tentar garantir que quem está desenvolvendo vai usar as melhores práticas possíveis de engenharia de software para tirar o máximo dos bugs possíveis, em vez de contratar uma empresa, eu vou contratar 3 empresas para desenvolver essa mesma solução. Mas não é uma licitação, não. Vou contratar uma das 3, não. Eu vou contratar 3 e vou pagar para as 3. E as 3 vão desenvolver de forma independente uma mesma solução, uma solução equivalente para o mesmo problema. Daí, eu vou pegar no meu avião, na minha espaçonave, sei lá, e vou deixar os 3 sistemas rodando ao mesmo tempo. Então, o tempo todo que eu for consultar esse sistema de navegação de piloto automático, eu não vou consultar um sistema, eu vou consultar os 3. Vai funcionar com replicação ativa. Os 3 sistemas estão funcionando, eu vou perguntar para os 3 e os 3 vão me dar a resposta. Assim, assumindo que esses 3 sistemas praticamente não têm bugs, foram muito testados e os bugs foram bem mapeados e retirados e corrigidos, na grandíssima maioria das vezes, eu vou perguntar para os 3 vão me dar a mesma decisão. Os 3 vão me dizer a mesma coisa que eu devo fazer. E aí eu vou fazer aquilo. Os 3 vão falar, sobe o flap direito de 1 grau. Sei lá. Baixa o flap esquerdo em 2 graus. Eu não sei nem se eu estou falando besteira, porque eu não entendo nada de aviação, tá? Faça isso, faça aquilo. Mas pode acontecer de um determinado momento, ter um bug em algum desses, e 2 me falarem, suba o flap direito em 2 graus, e mais um falou, suba o flap esquerdo em 2 graus. Poxa, se 2 me falaram, supondo que o processo de desenvolvimento deles é bem confiável, se 2 me falaram uma coisa e um me falou uma coisa diferente, o mais provável não é o certo, não dá para ter 100% de certeza de nada na vida. Mas o mais provável é que 2 estejam certos e um esteja errado. É mais provável você ter bug em um dos desenvolvimentos do que ter bug em 2 e só um está certo. E o mesmo bug nos 2, vamos dizer. Então, o mais provável, se os 3 me responderem e uma resposta for diferente, é que as 2 que são iguais é que sejam corretas. Então, eu assumo elas. Eu faço um voto por maioria. Eu escolho as 2 respostas que são iguais e descarto aquela diferente. Tá certo? Se as 3 respostas forem diferentes, aí ferrou, né? Aí é unidunité. Eu tenho que escolher uma das 3 e decidir por elas. Aí o bicho pegou. Mas, tipo assim, se eu tiver pensa só, se eu não tivesse feito isso, tivesse contratado uma empresa só, eu nunca ia saber
se eu tô tomando... Eu sempre achar que eu tô tomando a decisão certa. Eu nunca saber se a decisão tá certa ou tá errada. Se tiver um bug, eu nunca ia saber se teve um bug. Se eu contrato 3, na maioria das vezes vai estar tudo certo. De vez em quando tiver um bug em uma ou outra, eu vou conseguir corrigir porque não vou sofrer por esse bug, porque eu vou pelas outras duas. Num caso mais remoto ainda das 3 serem diferentes, aí eu vou ter que chutar numa delas. Nota que se eu tivesse uma empresa só, eu primeiro que eu não ia ter a chance de chutar, porque eu nunca ia saber se tem uma outra opção além daquela que o cara me disse. Então, usando 3, não é que eu agora tenho 0 erros, mas eu tenho muito menos erros. Tem alguns sistemas que são inteligentes ainda, que eles começam a ver, por exemplo, a ocorrência de bugs, por mais infrequente que ela seja, ele começa a medir e ver o seguinte: poxa, no último ano aqui, com os 3 sistemas rodando, o sistema A ele estava errado 2 vezes, o sistema B estava errado 5 vezes, o sistema C estava errado 10 vezes. Então, se em algum momento cada um me dá uma resposta diferente, e eu tiver que chutar uma das 3, eu vou chutar o A, porque o A é o que está errando menos. Então, se as 3 estão erradas, as 3 estão diferentes entre si, eu vou assumir que o que está errando menos provavelmente está certo. Então, até isso dá para eu poder tentar decidir na hora, né? Olhando o histórico do que aconteceu. Então, assim, eu consigo ter um sistema bem confiável usando replicação ativa. Esse é o mau uso de replicação ativa. E, assim, é bem caro, né? Porque eu estou triplicando o custo de infraestrutura, porque eu tenho que ter 3 sistemas rodando, e o custo de desenvolvimento, porque eu tenho que contratar 3 empresas para desenvolverem de forma independente o sistema. Tem que ser independente para o desenvolvimento de uma não contaminar o do outro, né? Eu não ter os bugs nos mesmos locais, né? Beleza? Por último, das replicações, tem a replicação semiativa. A replicação semiativa é aquela em que eu tenho um esquema também conhecido como líder-seguidores. Eu tenho um elemento que é o líder e várias réplicas que são os seguidores. Então, na verdade, funciona assim. O cliente manda uma requisição para o líder e o líder repassa essa requisição para os seguidores. Então, eu tenho vários seguidores e o líder mesmo, ele funciona como um gerente, ele não faz nada. Ele só controla os seguidores. Então, a ideia disso aqui é ganhar em desempenho. De maneira geral, o objetivo maior é ganhar em desempenho. É executar a coisa mais rápido do que se eu tivesse uma máquina só funcionando. Como eu tenho várias réplicas e todas se comportam do mesmo jeito, que são os seguidores, o cliente ele faz a requisição para o líder. O líder, ao invés de responder, ele repassa a requisição para um dos servidores, um dos seguidores. Para o seguidor que está mais ocioso no momento. Então, ele é só um... O líder, ele só repassa as requisições. Ele é só um cara que manda nos seguidores. E diz, ó, você agora faz isso. Ah, você agora faz aquilo. Você agora faz isso. Então, ele vai pegando as requisições e mandando, distribuindo entre os seguidores. Ele pode, eventualmente mesmo, também pegar essa resposta que ele quer um momento, ele quer confiável e tal, e mandar para 3, por exemplo, para ver o que os 3 respondem. Né? Mas é muito voltado isso para ganhar desempenho. Para você mandar requisição para o líder. Então, para o cliente, a comunicação é sempre com o líder. Ele nem tem que se dar conta se tem seguidor, se não tem, quantos seguidores são. E o líder vai distribuindo as requisições entre os seguidores para poder os seguidores processarem, né? E distribuir as várias tarefas que foram pedidas, as várias requisições que foram pedidas pelos vários clientes. Assim que o seguidor acaba de executar, ele envia a resposta para o líder e o líder responde para o cliente. Beleza? Essa é a ideia conhecida como semi-ativa. Por que semi-ativa? Porque ela é passiva, no sentido em que eu tenho uma comunicação sempre com o líder e os seguidores mesmo não se comunicam com o cliente. Mas ela também é passiva, mas ela também é ativa porque o líder pode mandar para vários seguidores ao mesmo tempo, né? E os seguidores responderem para o líder. Então, essa comunicação do líder com os seguidores é ativa, mas do cliente com o processo todo aqui, ela é passiva. Por isso que é semi-ativa. Ou líder-seguidores. Beleza? Então, essas 3 replicações, passiva,
ativa e semiativa, as três têm uso. A ativa é que menos tem uso, porque é para um nicho muito específico. Mas a passiva é muito voltada para maior confiabilidade, maior disponibilidade. A ativa é muito voltada para melhor confiabilidade da resposta, do processamento. E a semiativa é mais voltada para desempenho, de maneira geral, para ter um melhor desempenho na solução. Bom, vamos lá. Falamos um pouquinho sobre os mecanismos de replicação e, no fundo, agora a gente vai continuar meio que nessa mesma linha. A gente viu conceitualmente como é que funciona os mecanismos de replicação, e agora a gente vai ver como que funcionam, como que podem ser implementados na vida real soluções que usam esses mecanismos de replicação, que são os chamados clusters, né? Não sei se vocês já ouviram falar no termo cluster, né? Mas nós vamos falar agora, nós vamos dar uma estudada agora aí sobre o que são clusters, que a gente vai ver que são formas de você organizar os seus computadores, os seus servidores num ambiente distribuído e que utilizam esses mecanismos de replicação que a gente falou. Na verdade, a gente vai ver que os clusters eles são meio que uma materialização ou uma instanciação de alguns desses mecanismos aí de replicação, né? Deixa eu abrir aqui e compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Cadê? Então vamos lá. Vamos falar sobre clusters e grids. Os grids são um primo do cluster, vamos dizer dessa forma. É uma pequena modificação aí dos clusters, né? Uma forma diferente de ver os clusters para um caso específico. Então vamos falar. Primeiro vamos ver o que é um cluster, né? Já adiantei um pouquinho para vocês que são conjuntos de computadores que se aproveitam de algum daqueles mecanismos de replicação. Então, assim, se eu for ter uma definição mais formal, essa é a minha definição, tá? Cada autor, cada livro aí tem uma definição diferente. Eu confesso que criei a minha definição baseada em várias outras, porque eu nunca gostei muito das definições dos principais livros que eu li aí. Então, peguei mais ou menos aí e fiz a minha. Que é o seguinte, o cluster é um conjunto de computadores que possuem a mesma funcionalidade ou funcionalidades bem parecidas, bem similares, que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso. Então, essa mesma funcionalidade é porque, tipo assim, se eu tiver dois servidores web que trabalham em conjunto para que o meu serviço, o meu sistema web fique o máximo de tempo no ar, ou para que ele tenha resposta mais rápida para os meus clientes, não importa, é um sistema mais poderoso, ou porque é mais confiável, ou porque é mais eficiente, é uma resposta mais rápida. Então, se eu tenho dois servidores web, ou seja, tem a mesma funcionalidade, se eles trabalham em conjunto, eles são um cluster. Se eu tenho duas máquinas, ou 10, ou 20, ou 30 máquinas que são usadas para renderizar vídeo pela Pixar lá, quando ela está fazendo um filme daqueles deles lá, ou seja, o processamento do vídeo é distribuído entre essas várias máquinas, esses aí formam um cluster, porque as máquinas têm a mesma funcionalidade. Por que eu digo funcionalidades bem similares? Porque às vezes eu tenho um esquema tipo líder-seguidor, que eu falei com vocês, em que as requisições são recebidas por um líder e eles repassam para os servidores. Então, os servidores têm funcionalidade igual, o líder tem funcionalidade similar. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele mesmo não faz, ele só repassa para os outros. E o objetivo é sempre formar um sistema mais poderoso. Mais poderoso é uma coisa genérica, né? Você melhorar alguma coisa, ou melhorar desempenho, ou melhorar
em disponibilidade, alguma coisa você vai melhorar quando você monta um cluster. E é importante dizer que são sistemas que têm a mesma funcionalidade, computadores, porque se eu simplesmente disser que são computadores que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso, tem alguns autores que usam uma definição assim, eu poderia concluir, então, que se eu tiver um servidor web, um servidor de banco de dados, eles formam um cluster. Por quê? Porque eu instalo o servidor web numa máquina, o servidor de banco de dados em outra, porque aí tem mais desempenho. Juntos eles formam um sistema poderoso aí de consulta de dados de sei lá o que na web. Né? Eles estão separados em 2 servidores. Mas eles não são um cluster. Eles não são um cluster porque cada um tem uma função muito específica. Um fornece páginas web e coloca as coisas no formato de página web. O outro armazena e fornece dados que vão ser processados pelo servidor web para ter uma cara bonitinha e ser exibido. Então, as funcionalidades são muito diferentes e muito específicas. Essas máquinas trabalhando em conjunto não formam um cluster. Só formam um cluster se elas tiverem funcionalidades parecidas ou iguais ou similares, né? Parecidas ou iguais. E aí elas trabalharem em conjunto para fornecer um sistema mais poderoso. E para que eu posso querer montar um cluster, então? Para montar um sistema mais poderoso. O que quer dizer ter um sistema mais poderoso? Uma das coisas é ter mais desempenho. Se eu tiver vários computadores ligados, eles podem processar tarefas em paralelo, né? E aí você gastar menos tempo fazendo a tarefa. Ter mais poderoso significa também que eu tenho uma máquina mais escalável. Ou seja, eu posso aumentar o poder de processamento à medida que a demanda vai aumentando, só colocando novos nós no meu cluster. Eu posso também ter um sistema mais poderoso, porque ele é mais tolerante a falhas. Né? Isso pode significar para mim ser mais poderoso. Ou seja, o que quer dizer ser mais tolerante a falhas? Se em uma das máquinas, um componente dela falha, eu tenho um outro que pode assumir, um outro nó que pode assumir. Deu defeito no disco de uma, deu defeito na fonte de uma, travou o sistema operacional de uma máquina, e tem outra máquina que pode fazer o mesmo serviço que ela antes fazia. E baixo custo é um objetivo muito polêmico. Um cluster pode ser muito caro mesmo. Se eu comprar, sei lá, montar um cluster com 1000 máquinas de última geração, eu vou gastar uma grana. Só que é um custo menor do que se eu tivesse uma solução de uma máquina só com o mesmo poder de processamento. Que provavelmente eu ia ter que comprar um mainframe, por exemplo, que aí ia custar muito mais. Se é que dá. Às vezes nem dá para ter uma máquina com o mesmo poder de processamento de um cluster inteiro que eu montei. Então é baixo custo nesse sentido, comparado com uma solução única de uma máquina única que tem o mesmo poder de processamento. Quais são os tipos de cluster que eu tenho, então? Basicamente 2 tipos. O cluster de alto desempenho, ou HPC, que é o High Performance Cluster, e o cluster de alta disponibilidade, ou HAC, High Availability Cluster, né? O cluster de alta disponibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. São 2 conjuntos de máquinas, né? Máquinas juntas com algum objetivo, e nesse caso com objetivos diferentes. O objetivo do HPC é aumentar o desempenho geral. Eu tenho uma solução que tem mais desempenho do que cada máquina separada. E o cluster de alta disponibilidade é aumentar a disponibilidade. Eu tenho uma solução que tem mais tempo, mais disponibilidade, mais tempo funcionando sem nenhuma interrupção do que se eu tivesse uma máquina só. Né? E esses objetivos do cluster, cada objetivo do cluster aí, muda radicalmente na arquitetura do cluster, na forma como o cluster é organizado. Certo? Então, por isso que nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, sobre a organização de cada um deles, que varia de acordo com o objetivo desse cluster. Bom, vamos falar primeiro do cluster de alto desempenho, então, do HPC. A ideia do cluster HPC é muito baseada naquela solução de replicação de líderes seguidores. Na verdade, o cluster de alto desempenho, de maneira genérica, ele nem precisa seguir o líder seguidor. Basta que você tenha vários nós e que os nós trabalhem em conjunto, dividindo as tarefas. Eu mando a tarefa para o cluster
E essa tarefa é dividida entre vários nós do cluster, para que seja processado em paralelo e tal. Isso normalmente funciona tendo um líder e vários seguidores. Não é obrigatório, mas normalmente funciona assim. Tanto que o cluster mais usual, mais comum, é um cluster conhecido como cluster Beowulf. Tem esse nome porque era o nome do projeto que dois pesquisadores da NASA desenvolveram em 94. Era o projeto Beowulf. É o nome de um deus nórdico, né? E aí, como era o nome do projeto deles e tal, e fez muito sucesso, eles publicaram um artigo sobre isso, e isso teve uma repercussão muito grande, muita gente começou a usar, e continuou chamando de cluster Beowulf até hoje. Foi desenvolvido por esses Thomas Sterling e Don Becker, da NASA, em 94. E esses caras, eles tinham um problema em 94, e a solução deles pode parecer óbvia, né, de cluster de aplicação, mas era, então ninguém usava isso. Eles tinham um problema seguinte, eles tinham um projeto lá, que eu não sei exatamente qual era o projeto, mas eles precisavam de um poder de processamento muito grande, maior do que eles tinham. Né? Então eles precisavam comprar mais máquinas para processar dados lá para um projeto qualquer da NASA, que eu não sei qual que era. E aí, o que se fazia na época, se você precisava de um poder de processamento alto, era comprar uma máquina grande, comprar um mainframe, comprar uma máquina maior do que você tinha. E aí eles orçaram isso aí, na época a IBM, sei lá com quem e tal, e o valor era muito mais alto do que o orçamento que eles tinham. Ou seja, o poder de processamento que eles precisavam, eles não tinham como pagar. E aí que eles tiveram uma ideia, que nem eu disse para vocês, que hoje pode parecer óbvia, na época não era, 94 não era. Ele fala o seguinte, poxa, e se a gente ao invés de comprar uma máquina de última geração, aí, um mainframe, sei lá o que das contas, e se a gente comprar várias máquinas de uso geral? Máquinas de escritório, computadores aí que o pessoal usa para office e tal. E se a gente comprar algumas máquinas dessas e interligar essas máquinas pela rede e pegar a tarefa, o que a gente tem que processar e dividir entre todas essas máquinas, que é a ideia do cluster Beowulf, do líder seguidor. Eu pego uma máquina, eu mando as requisições para uma máquina, essa máquina vai coordenar a execução das outras. Essa líder nem precisa ser uma máquina tão potente. Mas os seguidores eram 16 nós, que na época era o melhor que se podia comprar na época. Eram 16 nós, 486DX4 100 MHz, usando Linux, e uma rede de 10 megabits por segundo. Era um tiro na época, era um negócio muito rápido. Usaram computadores de uso geral. Foram lá e compraram lá dos fornecedores, nada demais. E eles conseguiram, assim, tem um artigo deles lá falando, eles conseguiram mais do que o mesmo poder de processamento que eles conseguiriam lá também, tem o lá, com a metade do custo. Então deu no orçamento deles e eles no final conseguiram mais poder de processamento do que eles conseguiriam se tivessem comprado um computadorzão lá único. E aí essa constatação é que foi uma quebra de paradigma e todo mundo começou a seguir eles e começou a criar clusters Beowulf também aí pelas empresas e nas instituições de ensino e tal, para os mais diversos fins, né? Processamento científico, renderização de filmes, para todas as soluções que podem ser paralelizadas, que são paralelizáveis, ou seja, que eu tenho várias tarefas que podem ser executadas em paralelo. Isso aqui, à esquerda, é uma imagem de um cluster Beowulf nos princípios do cluster Beowulf. O cara comprava várias máquinas de uso geral, que eu falei com vocês, ligava todas elas em rede, e eu tinha uma máquina aqui, que provavelmente era o nó mestre, ou o nó líder, né? E com essa máquina eu conseguia mandar tarefas para todas as outras através da rede. Então eu tinha que configurar as máquinas uma por uma, depois configurar, não preciso mais teclado e mouse para nenhuma delas. E essa aqui tem algum sisteminha de controle das tarefas e de controle de todas as máquinas aqui, manda tarefas para todas elas processarem. Com o tempo, os fornecedores de equipamentos começaram a ver que eles vendiam muitos equipamentos com esse objetivo, com o objetivo de montar clusters, e vendiam muitos, né? Esse cluster aqui, por exemplo, ó, tem 4, 8, 12, só do que a gente está vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 4, cada uma 20, né? 20 mais 20, 40, 45, 45,
55 máquinas, que dá para ver na foto aqui. Eu tenho 55 máquinas nesse cluster. Então, o cara não vende uma, ele vende 55 de uma vez. Tem 100 máquinas de uma vez. E aí os fabricantes começaram a ver que isso aqui não estava legal. O cara montar uma estantezinha de ferro dessa, colocar as máquinas todas aí empilhadas e tal. Essa máquina aqui, para ser usada desse jeito, estava com muito mais do que ela precisava. O fabricante olhou e falou isso e falou, caramba, você está ocupando muito espaço, gastando muita energia, muito desperdício de recurso. Por exemplo, tem uma placa-mãe aqui com um slot de expansão para o cara botar placa de vídeo, para o cara botar scanner, para o cara botar sei lá o quê, um periférico qualquer, sendo que o cara nunca vai usar isso. O cara vai usar, ele precisa de uma placa-mãe com processador, memória e um disco. Acabou. E rede. E aí os caras criaram os chamados servidores em lâmina, que são os servidores Blade, também conhecido como servidores Blade, que é lâmina em inglês, né? Que são servidores bem fininhos, que tem basicamente uma placa-mãe com processador, memória, né, e todo o chipset, né, os circuitos adicionais necessários, e que tem um disco, e que nem fonte, e tem uma placa de rede, e que nem fonte tem. Você, em vez de fazer uma fonte para cada máquina dessa, faz uma fonte que atenda um rack inteiro. E aí você pega um rack assim, consegue colocar um monte de máquina, uma do lado da outra, porque elas são muito fininhas, ocupam muito pouco espaço, por isso o nome lâmina, porque cada servidorzinho é uma lâmina. E você não... Aqui você precisava de um espaço grandão. Aqui nesse espacinho de nada aqui, ó, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 99 servidores aqui. Olha o espaço que 55 ocupavam e olha o espaço que 99 ocupam. Muito menor. Muito menos refrigeração, muito menos espaço, muito menos consumo de energia. Porque aqui eu tinha uma fonte, sei lá, de 300 watts para cada máquina, sendo que no fundo cada máquina consumia muito menos que isso. Daqui eu posso ter uma fonte só para todo mundo, redundante e tal. Então ocupa menos espaço, é mais organizadinho e no final você gasta menos. Né? E a maioria das empresas hoje, dos clusters, são montados com esses servidores em lâmina aqui. Um servidor em lâmina desse é uma máquina de uso geral ainda, tá? Você pode pegar e falar, não, essa aqui não vai fazer parte do cluster não, essa vai ser meu servidor web, sem problema nenhum. Essa aqui vai ser meu servidor de banco de dados, sem problema nenhum. É uma máquina normal. Ela só não tem expansão e tal. Mas os clusters Beowulf são clusters muito utilizados, então, e que tem essa ideia do nó controlador e dos nós escravos, né? Do líder e seguidores. Esses caras que processam as requisições mesmo, esse aqui só coordena a execução por parte desses aqui. E aí a gente tem um problema, na verdade o cliente sempre se reporta ao nó controlador. Ele enxerga um cluster como se fosse uma máquina só, porque as requisições vão todas para o nó controlador, o nó mestre, e ele que repassa as requisições para os nós escravos. O problema disso aqui, a princípio, é que eu tenho um ponto único de falha, né? Um ponto aqui que é assim, se esse cara falhar, não tem mais para quem o cliente mandar, e por mais que eu tenha vários nós escravos, se eu não tiver um mestre, eu não tenho quem coordene os nós escravos. E aí eles ficam perdidos, não sabem mais o que fazer. Então, na verdade, para isso funcionar, você tem que ter um processo qualquer de eleição de um novo nó controlador, se o nó controlador parar de funcionar. Então, se o nó controlador para, eu tenho que ter alguma forma de eleger, de acionar um novo nó controlador. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho basicamente duas formas de fazer isso. Né? Eu tenho que fazer isso. Se o nó controlador parar de funcionar, eu tenho que eleger, dentre os nós escravos, um deles para assumir o papel de controlador dos demais. Né? E a partir daí ele passa a ser o novo nó controlador. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho um processo, eu posso ter um processo de eleição, né? Iniciar um processo de eleição. Então, os nossos controladores e os escravos, eles ficam periodicamente se monitorando. O controlador monitora todos os escravos para saber quais estão no ar, quais não estão. Se um nó escravo sair do ar, é mais fácil. É só o meu controlador sabe o que esse cara estava processando e que ainda não entregou, pega essas tarefas e divide para os outros nós.
Mas os nós escravos e controladores se monitoram o tempo todo, porque se o nó controlador sair do ar, os nós escravos se dão conta disso. E eles podem iniciar um processo de votação, de eleição. A gente fala um processo de eleição distribuída. Né? Tem vários mecanismos propostos para eleição distribuída. Mas o mais simples deles é você eleger, por exemplo, né, o nó que tenha o endereço mais alto, que seja o maior número. Né? O endereço de quê? Endereço de rede, endereço IP, por exemplo, ou pode ser endereço MAC, aí depende do mecanismo de eleição. Tanto endereço MAC é um endereço de 48 bits, endereço IP é um endereço de 32 bits. Você pode interpretar o endereço IP como um número de 32 bits, pode interpretar o endereço MAC como um número de 48 bits. Então, como funcionaria um processo de eleição? Eu tenho 8 máquinas, 8 nós escravos aqui. O primeiro nó escravo que percebesse que o nó controlador parou de funcionar, falou, opa, vamos começar uma eleição aqui para decidir um novo nó controlador? Então, assim, ó, vamos começar a eleição, hein? Meu endereço MAC é tanto. Ele fala na rede, manda em broadcast para todo mundo da rede. Todo mundo vai receber. Mesmo quem ainda não notou que o nó controlador parou de funcionar, porque para eles se monitorarem, eles ficam periodicamente mandando mensagens. Às vezes um já mandou mensagem e viu que ela não foi respondida pelo nó controlador, mas os outros ainda não perceberam isso. Vão perceber daqui a pouco, provavelmente. Mas aí o nó começou o processo de eleição, ele disse qual era o MAC dele, todo mundo ouviu o MAC, e aí os outros, cada um das outras máquinas vai dizendo qual é o seu MAC. Se no final das contas, o que acontece? No final das contas, os nós que ouvirem pelo menos uma mensagem de um endereço MAC que seja maior do que o dele, já sabem que eles não têm o maior endereço MAC, então eles já não foram eleitos. E se um nó manda um endereço MAC para todo mundo e não ouve nenhuma mensagem de outra máquina que tem um endereço MAC maior que o dela, é porque ela é o maior de todos. Então ela se autodenomina nó controlador e avisa para todas as outras, ó, eu agora então sou o nó controlador. Então esse pode ser um processo de eleição. Na verdade, se os nós ouvem uma mensagem e eles já ouvem que é uma mensagem lá de alguém que diz qual é o endereço MAC deles, que já é maior do que o próprio endereço MAC, eu não preciso nem mandar a minha, né? Porque eu só preciso mandar a minha se a minha for maior. Porque no final eu quero que o cara que disse o maior endereço MAC e ninguém disse maior que ele é o eleito. Então, se um cara já disse que o endereço MAC dele é X, eu recebo a mensagem dele, mas eu ainda tenho que mandar dizendo qual é o meu, e o meu é menor do que o dele, eu já nem preciso gastar tempo mandando o meu. Porque eu já sei que eu vou ser o eleito, que o eleito vai ser ele, que é maior do que o meu. Com isso eu consigo eleger alguém. Esse processo é simples, não é complexo, mas é um pouquinho mais custoso do que um processo mais simples ainda que existe, que é o que eu mais vejo acontecer, que é um processo de pré-definição. É eu dizer que esse primeiro nozinho aqui, ele que vai ser o substituto do nó controlador, se o nó controlador faltar. E esse daqui é o substituto desse daqui. E esse terceiro é o substituto desse daqui. Então, se esse para de funcionar, quando esse cara detectar, ele vai assumir o papel de controlador. Não vai iniciar a eleição nem nada. É ele que vai assumir. Se ele parar de funcionar, é esse do lado que assume. Se ele parar de funcionar, é esse do lado que assume. Você tem uma listinha aí do suplente, do suplente, do suplente, do suplente, do suplente, do suplente. Então não tem eleição. É mais rápido, né? Mais direto. Normalmente, quando você controla a infraestrutura aqui, é mais fácil fazer desse jeito. Porque iniciar um processo de eleição, para então decidir, gastar um tempinho para decidir quem vai assumir, não precisa ser democrático, não. Já assume logo quem vai decidir, quem vai assumir. Decide logo quem vai assumir e pronto. Não preciso ficar iniciando um processo de eleição. Posso iniciar, mas não preciso iniciar um processo de eleição. Esse cluster Beowulf, esse esquema de cluster Beowulf, é muito utilizado para criar máquinas bem rápidas, para processamento de simulações de engenharia, para renderização de filmes, previsão do tempo, sequenciamento de DNA, para um monte de coisas. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe todo ano, lançam a lista do top 100 e o top 500. Eles lançam mais de uma vez por ano, se eu não me engano. Que são os supercomputadores mais rápidos do mundo. E quando você fala em supercomputador, é sempre cluster. É um cluster de máquinas que se comporta como se fosse único, porque tem um líder e vários seguidores.
Mas quando você fala assim, o supercomputador de não sei onde, é um cluster, sempre. É sempre um cluster de alto desempenho, um cluster Beowulf, sempre. E aí sai uma lista direto dos top 500, dos 500 computadores mais rápidos do mundo. Na verdade, existe uma organização que gerencia esse processo aí de ver quem são os mais rápidos, e basicamente ela deixa uns programinhas, que são programinhas de benchmark, são programinhas que medem a velocidade da máquina, ela deixa disponível lá, um conjunto de testes. Se você tem um cluster de alto desempenho na sua empresa, na sua instituição, você quer participar aí, você baixa isso, põe para rodar na sua máquina e ele vai te dar uma nota lá, qual foi o seu desempenho. Aí você responde isso, manda isso de volta lá para eles, e eles organizam os que têm maior desempenho. Pode ter alguma máquina, algum supercomputador aí que não mandou e é mais rápido que todos esses? Pode. Mas normalmente as empresas, os institutos de pesquisa e os próprios países, eles querem se mostrar, eles querem dizer que eles têm o maior. Principalmente China e Estados Unidos, que vivem em briga aí de quem tem o computador mais rápido. Uma hora é um chinês, uma hora é um americano. Os americanos sempre dominaram a quantidade de supercomputadores, de computadores muito rápidos no mundo. Hoje em dia é a China que está dominando. Está mostrando, todos os computadores que tem na lista dos 500 mais rápidos do mundo, 40% da China, 28% dos Estados Unidos, depois 7% do Japão, né? E vai diminuindo aqui, Japão, França, Inglaterra, e aí para frente. E aqui está a divisão em relação à área, né? 55% dos supercomputadores estão na indústria, 22% mais ou menos na área de pesquisa, 15% na área acadêmica, 6% entre governos, e aí por diante. Um pouquinho menos aqui para os fornecedores mesmo, e aqui Classifier para dizer que você nem sabe o que é. Não quiseram dizer. Né? Eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que eu já comentei aqui que eu durante o dia trabalho na Petrobras, né? A Petrobras hoje ela tem 2 supercomputadores aí que estão entre os 500 mais rápidos, entre os 100, acho que estão entre os 100. Está no top 100, entre os 100 mais rápidos do mundo. Mas isso tem hoje, mas assim, ela não vai manter, porque daqui a pouco eles já não são os mais rápidos, porque tem outros que vão sendo criados, vão sendo adquiridos no mundo. E para você se manter entre os 500 mais rápidos aí, você tem que comprar um cluster novo a cada ano, e melhorando seu cluster todo ano. Mas, de maneira geral, é difícil das empresas fazerem isso, né? Dúvidas aí num cluster de alto desempenho? No funcionamento de um cluster de alto desempenho? Tranquilos? Por enquanto, tudo bem, professor. Beleza. Então, vamos falar sobre o cluster de alta disponibilidade, que é o outro tipo de cluster. Falando no cluster de alto desempenho, vamos falar no cluster de alta disponibilidade, que, como o nome já diz, o objetivo é aumentar a disponibilidade do serviço, fazer com que o serviço não saia do ar, ou saia do ar o mínimo possível, fique o mínimo possível de tempo fora do ar. Né? Ter a disponibilidade o mais próximo possível de 100%. É impossível garantir disponibilidade de 100%. Garantir que o sistema vai estar no ar o tempo todo. Impossível isso. Então a gente tenta garantir o máximo, o mais perto possível disso. E a gente faz isso tentando eliminar os pontos únicos de falha. Os pontos assim que se essa máquina falhar, o serviço para. Se esse HD falhar, o serviço para. Se essa fonte parar, o serviço para. Então os pontos únicos de falha, eles podem ser tratados de alguma forma. Uma forma de tratar um ponto único de falha é olhar numa máquina, o hardware de uma máquina, e tentar botar o máximo possível de coisas redundantes ali. Então é o seguinte, é você ter, em vez de ter um HD, você ter 2 HDs, no mínimo. E esses HDs estarem espelhados os dados, né, usando RAID 1, né, que é o espelhamento. Porque aí se um HD der defeito, você tem outro. Ter fonte redundante nos servidores. A maioria dos servidores hoje tem fonte redundante. Você tem duas fontes no servidor. E sendo que o servidor só precisa de uma para funcionar. E para que você tem duas? Porque se uma queimar, a outra ainda suporta o funcionamento do servidor. Então, esses são dois mecanismos, duas formas que eu acabei de falar aqui, de você eliminar um ponto único de falha. A outra é um servidor que tem duas placas de rede, cada uma ligada num switch diferente. Porque se um switch parar de funcionar, você ainda pode se comunicar na rede pelo outro switch. Essas são estratégias bem comuns aí para eliminar pontos únicos de falha.
Mas uma outra coisa para eliminar ponto único de falha, é você evitar de ter um servidor só para atender aquele serviço. Porque aí, além de eu ter redundância dentro do computador, eu posso ter redundância também entre computadores. Né? Eu não quero ter uma máquina só fornecendo um serviço. Eu vou ter duas máquinas, para que se uma pare de funcionar, a outra assuma o serviço daquela primeira. Isso é um cluster de alta disponibilidade. Esse é o objetivo de um cluster de alta disponibilidade. E eles funcionam muito por replicação passiva. Que nem falei com vocês lá, como o servidor de banco de dados funciona, o esquema de log checkpoint. Ele funciona muito naquele esquema de replicação passiva. Ou, se ele não for um cluster em que os clientes alteram dados ali, simplesmente, tipo um servidor web, que é só para consulta, por exemplo, você simplesmente coloca o servidor web dos dados replicados de um lado e do outro. O mesmo dado num servidor e no outro servidor. Então, o cluster de alta disponibilidade, de maneira geral, usa replicação passiva, com log checkpoint, né, normalmente, se for para replicar dados. E o que a gente vai falar mais aqui sobre o cluster de alta disponibilidade, então? É como que ele funciona. Porque os dados estão replicados entre os dois, usando algum mecanismo daqueles que a gente falou. Tá. E aí, como que um servidor de backup assume o papel do servidor principal? Bom, primeira coisa, os dois servidores têm que estar constantemente se monitorando, né? Para que um saiba se o outro está ativo ou não. Então, os dois servidores que formam um cluster de alta disponibilidade, os dois estão ligados via rede aqui na minha rede local. Além disso, normalmente eles têm uma outra plaquinha de rede para uma ligação direta entre os dois, utilizando aqui um cabo crossover, por exemplo, ou então um switchzinho aqui, mas uma rede dedicada aos dois só de monitoramento, para só enviar o que a gente chama de heartbeat. Heartbeat quer dizer batimento cardíaco. É uma maquininha mandando para outra mensagens bem curtinhas dizendo: tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. E esse cara também manda para ele: tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. E aí imagina que os clientes estão aqui acessando um servidor web, e o servidor web é esse cara aqui. Então esse cara aqui, que está na esquerda, ele é o servidor web. Ele que responde pelo endereço www.faesa.br. É esse cara que responde. Então todas as consultas vão para ele processa e responde a página que foi solicitada. E esses caras, ao mesmo tempo, estão constantemente mandando essa mensagem de monitoramento. Aí imagine que esse para de funcionar. Travou o Windows dele, sei lá, queimou a fonte, as duas fontes, quer que seja que tenha acontecido. Vai passar um tempinho e esse cara vai perceber que ele está fora do ar. Por que ele vai perceber? Porque ele vai parar de receber o heartbeat. Ele não está recebendo. Passou. Era para ele receber uma mensagenzinha a cada, sei lá, 5 segundos. Passaram 10 segundos e eu não recebi ainda. Era para ter recebido em 5. Era para ter recebido 2 mensagens, não recebi nenhuma ainda. Opa, eu vou assumir o papel dele. Então ele assume o papel desse servidor. Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode assumir o papel desse servidor? Tem uma forma, se o esquema for ativo-passivo, ou seja, esse aqui é um servidor web ativo, a princípio todo mundo pergunta para ele, e esse aqui é passivo. Ninguém pergunta nada para ele. Ele só vai responder para os clientes se esse aqui sair do ar. Então é um ativo-passivo, é uma replicação ativo-passiva, né, primário backup, e o backup ele fica lá, ele só vai assumir o serviço se esse aqui sair do ar. Então, nesse caso, que esse cara só vai assumir se esse aqui sair do ar, esse servidor aqui, imagina que ele tem um endereço IP. Vou facilitar os endereços IP aqui. Imagina que esse cara tem um endereço IP 10.0.0.2. Esse tem um endereço IP 10.0.0.3. Então, esse é o endereço 10.0.0.2, esse é o 10.0.0.3. E se os clientes perguntarem para o servidor de DNS lá, né, que é o servidor que resolve nomes, quem é www.faesa.br, o servidor de DNS vai responder 10.0.0.1. Não é nem esse, nem esse.
Mas, a princípio, eu vou lá e configuro essa placa de rede aqui também para 10.0.0.1. Uma placa de rede de um computador, qualquer que seja o sistema operacional dela, você pode configurar com quantos endereços IP você quiser. Eu posso configurar com 2, 3, 4, 5, 6, quantos quiser. Então, eu fui lá e configurei esse cara aqui para ser o 10.0.0.1 e para ser o 10.0.0.0.2. Botei 0 demais aí, né? 10.0.0.1 e 10.0.0.2. Então, se um cliente quiser uma página web, ele vai perguntar para o servidor DNS, quem é www.faz.pr? O servidor DNS vai dizer o 10.0.0.1. Opa, a mensagem vai chegar aqui, esse cara vai responder. A mensagem vai chegar aqui, esse cara vai responder. E ele nunca vai responder pelo 10.0.0.2, porque o DNS sempre vai mandar para o 10.0.0.1. Mas se esse cara parar de funcionar e esse aqui detectou porque ficou 10 segundos lá sem receber o heartbeat, sem receber a mensagenzinha desse cara, esse aqui que é o 10.0.0.3 vai falar, opa, como que eu faço para assumir o papel desse cara? Eu vou automaticamente, eu tenho um sisteminha de heartbeat, meu serviço de heartbeat vai fazer isso, ele automaticamente vai configurar essa placa de rede também para o endereço 10.0.0.1. Então, ela vai ter o endereço normal dela, que é 10.0.0.2, desculpa, 10.0.0.3, e ela também vai ser configurada automaticamente para o 10.0.0.1. E a partir daí, as requisições dos clientes vão vir automaticamente para cá, e esse cara vai responder como se ele fosse o servidor primário. Se em algum momento o servidor primário é consertado, né, e volta ativa, ele vai ser o 10.0.0.2, e esse vai ser o 10.0.0.1 que está respondendo e 10.0.0.3 que está respondendo. E aí, dependendo da forma como eu organizar, pode ser que esse passe a ser o meu backup e esse fique sendo o meu primário. Só se esse sair do ar aqui, esse volta. Se sair do ar aqui, esse volta a responder para os clientes. Ou então, às vezes é comum também, de quando esse volta para o ar, ele avisa, e aí esse cara se desconfigura, deixa de configurar aqui o 10.0.0.1 para esse cara aqui, para essa placa de rede, e esse cara que voltou, configura na placa de rede dele 10.0.0.1 e ele volta a responder para os clientes web. Muitas vezes isso é feito porque no primário backup, o backup é uma máquina que tem menos recurso computacional do que o primário, ou porque ela é backup de outros serviços também, do banco, ela é backup do web, do banco de dados, não sei o quê, porque assim, ela só vai assumir todo mundo se der pau em tudo ao mesmo tempo, né? Assumindo que isso não vai acontecer, ela vai assumir o servidor web, por exemplo, enquanto o servidor web está fora do ar. Quando ele volta no ar, ela deixa de assumir e volta para cá e ela fica ociosa de novo. Então, esse esquema de você ter um IP para cada uma e um endereço IP que fica alternando sempre que uma dada defeito vai para outra, é um endereço IP itinerante, vamos dizer assim. Isso é uma solução chamada, né, conhecida como VIP, ou VIP, Virtual IP, né, endereço IP virtual, porque o endereço IP 10.0.0.1, que é o que o cliente diz que é o www.faz.pr, ele não é nenhuma máquina física. Ele é o endereço do cluster. Uma hora ele vai estar aqui, outra hora ele pode estar aqui. Ele pode passear de um para o outro, dependendo do que está funcionando ou não. Beleza? Esse heartbeat, essa mensagenzinha de heartbeat, ela pode não só dizer se a máquina está no ar ou não, mas ela também pode dizer o seguinte, se o servidor web daqui parar de funcionar, o heartbeat pode até dizer, olha, eu estou vivo, mas meu servidor web está fora do ar. E aí, então, por este motivo, eu vou deixar o 10.0.0.1 para você. E aí esse cara assume, esse cara desconfigura o 10.0.0.1 daqui. E aí você começa a se responder. Não porque está totalmente fora do ar, mas porque um serviço importante dele está fora do ar, o serviço web, por exemplo. Então, esses são todos cenários que podem acontecer num cluster de alta disponibilidade. Uma outra possibilidade, né, do cluster de alta disponibilidade, é o ter ativo-ativo. No modo ativo-ativo, os dois respondem pelo serviço web. E eles ficam se monitorando também no Heartbeat. E como que funciona isso? Eu tenho um servidor de DNS e um servidor de DNS também, qualquer servidor de DNS, você pode configurar ele para, se alguém perguntar por um nome, ele não responder um IP só, ele responder mais de um.
E se ele responde mais de um, normalmente ele responde o endereço A, o próximo que perguntar ele responde o B. Aí o próximo ele responde o A, o próximo B, o próximo A, o próximo B. Ele fica alternando. Ele faz um round robin. Se ele tiver 10 endereços, ele vai responder primeiro o endereço A, depois o B, o C, o D, o E, o F, A, e depois ele volta pro A, B, C, D. Então ele fica dando voltas e fica cada hora respondendo um diferente. E aí divide o tráfego entre todos os clientes. E esses caras ficam periodicamente se monitorando. Se um deles parar de funcionar, aí ou o endereço desse cara migra para cá e ele responde pelos dois endereços, né? Ou então ele avisa pro DNS, ó, o cara aqui morreu, e o DNS tira o nome do cara que morreu da lista. E quando ele voltar, ele avisa pro DNS, o DNS coloca o nome dele na lista de novo de servidores disponíveis. Tá? Isso é uma forma muito comum para um cluster de alta disponibilidade. Isso é o que o Google usa, por exemplo, para ter várias máquinas. E www.google.com responder para qualquer uma delas. O servidor de DNS que vai respondendo. Se uma delas sai do ar, ele sai da lista lá do servidor de DNS. Beleza? Tá claro o funcionamento dos clusters de alta disponibilidade? Esse monitoramento entre as máquinas? Professor, sim, isso foi um exemplo com servidores web, né? Mas isso aí funciona para qualquer outro tipo de plataforma, né? Para qualquer outro tipo de serviço. Inclusive para servidor de DNS, para servidor de DHCP usam isso, para servidor de banco de dados, para tudo. A diferença é que se você tiver, por exemplo, um servidor de banco de dados, em que aí você tem um detalhezinho só importante. Isso funciona exatamente do jeito que eu falei para serviços em que você não tem alteração nos dados, em que você só está consultando, um servidor web, por exemplo. Mas se você for um servidor de banco de dados e tiver réplica aqui, e for no esquema ativo-ativo, se for no esquema ativo-passivo, que é o primário backup lá, vai usar o log checkpoint para sincronismo e eles vão ficar se monitorando usando o heartbeat e tal. Mas se for ativo-ativo, ou seja, os dois respondem ao mesmo tempo, enquanto os dois estão fazendo consultas, beleza. Mas se os dois fizerem alteração, até que tudo bem. Mas se os dois mandarem inserir dados numa tabela, é que começa a complicar. Imagina que um cliente manda inserir um dado na tabela e o cliente aqui manda inserir dado na mesma tabela ao mesmo tempo. E aí eu tenho um problema é que eu posso ter registros, campos de alto incremento nas tabelas, né? Imagino que vocês já tenham feito aí banco de dados e você tem alguns campos, normalmente campos que são identificadores, o identificador de um cliente que você gera automaticamente. Normalmente no banco isso é um campo de alto incremento. É um campo em que tem lá um gatilhozinho lá que quando você manda incluir o cliente, ele gera o para você. Como? Ele vê o último cliente que foi cadastrado, o último cliente era o de código 1235, então esse agora é o 1236. Ele incrementa, né? Por isso que a gente chama de auto incremento, que ele vai gerando um número para cada novo cliente que você vai inserindo na tabela, por exemplo. O problema é, imagina que o último tenha sido 1535. Aí eu insiro um cliente aqui se cadastra usando esse banco de dados, outro cliente se cadastra usando esse banco de dados. Esse vai criar um registro 1536, esse também vai criar um registro 1536. Quando eles forem se sincronizar, usando, por exemplo, o log checkpoint, ele vai falar, opa, você tem um cliente aí com o mesmo identificador que eu criei aqui e criei um conflito, já era, complicou, errou tudo. Isso não pode acontecer. Esse identificador tem que ser único, teria que ser único e não está único. Então, se você tiver um modo ativo, em banco de dados, por exemplo, que você pode ter interseção, a saída simples que os bancos de dados usam para isso, que é bem engenhosa e bem simples, é que você configura esse cara aqui, por exemplo, para que esse autoincremento, quando for gerado nele, seja só ímpar, e nesse aqui seja só par. Então, se o último for o 1535 e o cara estiver inserindo aqui, o próximo não vai ser 1535, vai ser 1537. Aqui vai ser 1536, aqui vai ser 1537. E aí, se dois forem incluídos ao mesmo tempo, aqui vai ser um ímpar e aqui vai ser um par. Então, os identificadores nunca vão conflitar. Nunca vai ter dois clientes sendo criados ao mesmo tempo, um aqui e um aqui, e nunca vai ser atribuído o mesmo identificador para esses dois clientes. Porque aqui vão ser sempre identificadores pares e aqui sempre identificadores ímpares. E aí você evita
não é difícil, é fácil você evitar o problema que poderia acontecer de dois serem criados ao mesmo tempo, e com isso você ter identificadores que deveriam ser únicos deixar de ser únicos, né? E se você tiver dois, tá? Se tiver 3, 4, 5, você faz a mesma coisa, só que em vez de ser um só par e o outro só ímpar, um vai ser sempre múltiplo de 4, o outro vai ser sempre múltiplo de 4 mais 1, o outro sempre múltiplo de 4 mais 2, o outro sempre múltiplo de 4 mais 3. Pronto. Tá resolvido. Então, primeiro, sei lá, sempre que um criar vai ser o identificador 1, o outro vai criar o identificador 2, o outro 3, o outro 4. Aí esse aqui, depois de um, ele vai criar o 5. E o outro depois de um vai criar o 6. Depois de um, então um vai criar 1, 5, 9, 13. E o outro vai criar 2, 6, 10, 14. E o outro sempre vai criar 3, 7 e assim por diante. Tá claro? Ok, professor. Ou seja, esses mecanismos são utilizados em banco de dados também, né? Para essa replicação. Ativo passivo é mais comum, mas o ativo também, e aí tem que usar esse mecanismo aí de só evitar conflitos entre identificadores. Bom, esses são os dois tipos de cluster que a gente tem. Clusters de alto desempenho e clusters de alta disponibilidade. Só esses dois tipos, não tem mais tipos não. Que usam um pouco daqueles mecanismos de replicação que a gente falou, né? E aqui a gente falou só agora alguns detalhes de implementação mesmo dos clusters, mas os mecanismos de replicação são aqueles que a gente viu anteriormente. Falta a gente falar ainda sobre grids, que são um primo dos clusters, mais especificamente dos clusters de alto desempenho, mas quando as máquinas não estão no mesmo ambiente. Os clusters, seja de alta disponibilidade, seja de alto desempenho, eles são normalmente são máquinas que estão no mesmo data center. Estão juntos aí, às vezes no mesmo rack, né? Que nem a gente viu aquela fotinha lá. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. Ou essa, tanto faz. As máquinas são todas juntas. Você administra todas elas. Um cluster tem uma administração única. O grid não. O grid são máquinas que estão espalhadas geograficamente, que você não tem gestão sobre todas as máquinas. E aí você tem outros problemas que você tem que resolver pelo fato de você não ter gestão de todas as máquinas, pelo fato das máquinas serem diferentes entre si, poder ser diferentes, ser heterogêneas, e ter várias empresas ou várias instituições diferentes que cada uma gerencia suas máquinas, mas elas estão juntas lá formando um grid, que é como se fosse um cluster distribuído geograficamente. Mas como tem toda uma problemática, a gente vai falar isso na próxima aula, porque senão eu vou falar muito correndo aqui sobre esses caras. Né? E aí eles vão servir um pouco sobre, até para subsídio para a gente começar a falar em nuvem, né? Que é o nosso próximo assunto aí. Que é para onde as coisas vão caminhando, né? A gente está falando em clusters, em grids, e isso aí depois virou a nuvem. Depois do grid, esses conceitos convergiam para a nuvem. Então vamos falar um pouco sobre grid na próxima aula e já começar a pincelar alguma coisa de nuvem. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamadinha agora aqui. Cadê? Chamada. Eu vou fazer a chamada seguinte, que é mais rápido, né? Eu vou. Vou dar aqui do lado. Aí eu vejo quem tá aqui na aula. E aí eu faço a chamada mais rápido. Seguindo aqui quem tá na aula, né?
Então, vamos fazer aqui, dia 14. Falou ainda um pouquinho sobre ação e sobre cluster também. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O Alexandre não está, né? Guilherme está. O Gustavo não está. O Henrique está. O João está. Juliana também. Leonardo Vitor também. Lucas Negreiros também. Matheus também. E Sérgio também. Beleza. Então, os faltantes aí são Gustavo e Alexandre. Antes da gente ir, pessoal, aproveitando que a gente tem uns minutinhos aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Que é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei com vocês que, não sei se vocês lembram aí, do processo de avaliação, que a avaliação era ao C1, na verdade era uma série de questionários, né? Que eu ia colocar para vocês responderem valendo nota. Então eu já vou colocar um questionário, um primeiro questionário que você já tem condições de fazer, que é sobre replicação de dados em bases MySQL. Então, na verdade, tem a ver com aquela replicação log checkpoint e tal, mas muito voltado para o que o MySQL faz. Então, tem um texto e vocês respondem algumas perguntas sobre isso. Depois, em seguida, tem uma sobre clusters e grids. Mas essa sobre clusters e grids, eu não vou botar ela agora ainda não, porque a gente ainda vai falar sobre grids na próxima aula. Aí eu disponibilizo logo em seguida. Beleza? Então, vou botar essa primeira. Vou botar aí um prazo para vocês fazerem aí, uns 15 dias, 2 semanas, né? Tranquilo, até dia 27. Vou fazer isso agora aqui, antes que deixe para lá. E façam, tem uma chance só, claro. Mas ela, lembrando que ela vale nota. Nota para C1, tá? Ela vale 2 pontos no C1. Então tem um linkzinho lá para vocês lerem como é que o troço funciona e responderem as questões. Tem a ver com essa replicação que a gente viu. Então deixa eu botar aqui. Deixa eu só ativar aqui para ficar direitinho para vocês, que aí vocês já podem, a hora que quiser, fazer. Vou colocar aqui até o dia. Nós estamos no dia 14 até o dia 27, né? Que é até o domingo. Dia 27. Até o domingo antes da aula. Às 23h59, né? Que é o domingo. Então, já vai aparecer para vocês aí. A hora que vocês quiserem fazer, está disponível já lá. Chama replicação em base de dados MySQL, beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tudo certo, professor. Então, beleza. Se tá tudo certo, tá tudo certo. Não deixem de fazer, porque vale 2 pontos. Vocês têm até o dia 27, tem bastante tempo. Não deixe para fazer no dia 26, faça logo. E é isso. Boa noite aí para vocês, pessoal. Professor, boa noite. Até segunda aí.